Oi pessoal, vamos abrir a palavra no livro de Romanos, capítulo 2. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Oremos. Senhor nosso Deus, Santo e Eterno de Israel, nos ilumine nessa leitura da palavra. Nós pedimos que esteja neste momento no nosso meio, falando conosco, nos dando direcionamento, nos iluminando, nos dando sabedoria e nos fazendo compreender o que está escrito na Tua Palavra, Senhor. Obrigada. Abra em Romanos, capítulo 2. Eu vou ler na nova versão transformadora. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. A palavra de Deus aqui no livro de Romanos, capítulo 2, ela está nos ensinando que nós não podemos apontar o que para nós seria o erro do outro. Nós não podemos apontar aquilo que aos nossos olhos parece que está errado na vida da outra pessoa, parece que a outra pessoa está em pecado. Nós não podemos julgar aquilo que no nosso ponto de vista, na nossa maneira de ver, está errado na vida da outra pessoa. A palavra está nos ensinando que a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque quando eu falo da outra pessoa, eu estou falando mais de mim mesma do que da outra pessoa. Quando Pedro fala de Paulo, ele diz mais de Pedro do que de Paulo. Quando eu falo de outra pessoa, eu estou dizendo mais a meu respeito do que da outra pessoa. Quando eu estou julgando, quando eu estou criticando, quando eu estou apontando o dedo. E eu estava escutando eu acho que foi a gente lê tanta coisa, não sei se eu li, se eu escutei a doutora Cláudia Hicken, que são as neurocientistas que falam a respeito do espelhamento. Se você quiser estudar mais a respeito disso, se você tiver interesse, tiver curiosidade, você pode buscar os livros que a neurociência explica sobre quando você está falando, julgando a outra pessoa, você está falando de si própria porque você se projeta, você projeta o que você é na outra pessoa para falar dela, dizendo a teu respeito. E a psicologia descobriu isso, mas a Bíblia já fala a respeito disso aqui no livro de Romanos, no capítulo 2. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, porque muitas vezes quando a gente está falando dos outros, a respeito do que a gente acha que eles estão fazendo de errado, a respeito do que eles, na nossa cabeça, na nossa concepção é pecado, quando a gente está falando, a gente já condena. Quando a gente está falando deles, a gente já está condenando eles. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles. Então, quando a gente fala dos outros, quando a gente julga os outros, a gente está se colocando no mesmo nível de igualitariedade. Como é que fala essa palavra? Igualdade, né? A Bíblia está dizendo aqui que você se coloca igual a ele. Então, eu me coloco no nível de igualdade daquela pessoa da qual eu estou falando, da qual eu estou apontando o dedo. Mas é igual a eles e não tem desculpa. E não adianta que ainda não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Quando a gente fala, tinha que... Como é que é uma frase? Fez por merecer, bem feito, agora vai pagar o que fez, e tantos outros jargão assim que a gente fala, que a gente escuta, que a gente foi acostumado a ouvir,
que quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo. Então a gente está trazendo condenação para a nossa vida quando a gente fala essas frases, quando a gente joga essas palavras para cima de outras pessoas, a gente está condenando a nós mesmos. Nós estamos trazendo condenação para nós, além de estarmos falando, acusando e apontando o dedo para a pessoa e falando a respeito de algumas características dela, quando na verdade dizem respeito a mim. Quando eu falo alguma coisa julgando a outra pessoa, eu estou falando de mim e eu estou trazendo condenação sobre mim. Quando eu estou julgando a outra pessoa, a condenação vem e repousa sobre mim. A condenação é para mim. Quando eu julgo, isso volta em forma de condenação. Eu estou sendo condenada por conta do juízo que eu estou fazendo na vida da outra pessoa, por conta do que eu estou falando da vida da outra pessoa, que ela deve ser castigada, deve ser castigado. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena-se a si mesmo. Nós nos condenamos quando a gente fala que as outras pessoas deveriam ser castigadas pelo que elas estão fazendo, pelo que elas fizeram, pelo mal que nos causaram. Eu estou trazendo condenação para cima de mim. Eu estou chamando, eu estou atraindo condenação. E quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Então, quando eu falo alguma coisa de mal dos outros, eu estou falando de mim mesmo, porque eu também pratico as mesmas coisas. É o que a palavra de Deus está dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. Então, quando eu falar mal de alguém, aquilo que eu estou falando de mal da outra pessoa diz respeito a mim. Sou eu que sou aquilo que eu estou falando do outro. Tudo que eu jogar, tudo que eu cuspir para cima do outro, tudo que eu julgar, na verdade diz respeito a mim, ao que eu sou, ao que eu faço. Quando você quer conhecer uma pessoa de verdade, você presta atenção para ver se ela vai começar a falar mal de alguém. Se ela começar a falar mal, se ela começar a julgar, se ela começar a criticar, aí você já começa a entender quem ela é, você já começa a entender como ela pensa, o que ela é, como é o caráter dela, como é a personalidade dela, quando ela começar a falar da outra pessoa. Porque a Bíblia é bem clara, ó. E sabemos, aqui ó, condena a si mesmo, porque você julga os outros e pratica as mesmas coisas. Você que julga os outros é aquele que pratica as mesmas coisas. Então a gente pode ver que aquele que não julga os outros é porque não está praticando as coisas das quais ele estaria jogando, lançando contra os outros. Quando você não julga, você se preserva. Quando você não julga, você se guarda. Quando você não julga, você não acumula sobre a sua cabeça a condenação. Pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. O que a palavra de Deus tem aqui, uma promessa da palavra de Deus, é que uma vez que você Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. 2:2, tá? Romanos, capítulo 2, versículo 2. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Aqui tem uma promessa, aqui tem uma coisa escrita
que diz respeito às pessoas que falam mal dos outros. Castigará as pessoas que falam mal, que julga, que critica, que condena. Tudo que a gente já falou aqui dos versículos anteriores. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Então, qual é a promessa aqui? O que está sendo esclarecido aqui? O que está sendo elucidado aqui? Que Deus, em sua justiça, Deus, na justiça soberana, castigará todos que praticam tais coisas. Todos que praticam tais coisas haverão de ser, está escrito aqui na palavra, castigados. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma. O julgamento de Deus virá sobre nós. Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Deus é bondoso, tolerante e paciente conosco. Se queremos ser imitadores de Cristo, se queremos andar como Cristo andou nessa terra, nós precisamos andar em bondade, em tolerância e em paciência para com os outros. Bondade, tolerância e paciência. Eu preciso ser bondoso, eu preciso ser tolerante e eu preciso ter paciência com os outros. Coisas que estão totalmente o contrário da nossa velha natureza, da nossa natureza caída. O contrário aqui, ó, a gente não é bondoso, a gente é mau por conta da nossa natureza velha. A gente não é tolerante, a gente é intolerante por conta da nossa velha natureza. E a gente não é paciente, bem pelo contrário. Somos seres impacientes. Mas, de acordo com o nosso novo nascimento, o Espírito Santo de Deus, ele vai plantando em nosso coração, ele vai colocando na nossa vida a temperança, o fruto do Espírito Santo, e aí vem a bondade, a tolerância e a paciência. Nós precisamos exercer a bondade, nós precisamos ser bons, está escrito na palavra de Deus. Independente de qualquer coisa, nós precisamos fazer o bem e ser bom. Se fizerem o mal para nós, a gente tem que fazer o bem em contrapartida daquele mal que fizerem para nós. E precisamos ser tolerantes. Precisamos ter tolerância para com os outros. E paciência. Precisamos ter paciência, porque isso é tudo que Deus tem para conosco. Deus, ele é bondoso, Deus, ele é tolerante e Deus, ele é paciente conosco. E quando a gente vê e quando a gente aprende a forma de Deus lidar conosco, automaticamente a gente consegue fluir nessa mesma estação, nessa mesma sintonia. Não vê que essas manifestações de bondade visam levá-lo ao arrependimento? Deus, ele manifesta a sua bondade porque através da sua bondade os seres humanos haverão de se arrepender dos seus pecados. Quando Deus manifesta a bondade dele sobre a nossa vida, nós somos constrangidos com o nosso pecado e dessa maneira somos levados ao arrependimento. E uma vez levados ao arrependimento, encontramos a salvação e podemos começar a caminhar com Cristo. Essa bondade que flui da nossa vida, essa bondade que sai, que emana, que reverbera, ela vai alcançar as pessoas, ela vai deixar as pessoas incomodadas,
vai constranger os seres humanos e haverá elas vão produzir arrependimento e isso vai levar o caminho da salvação. Se nós que somos a igreja de Cristo, nós somos o templo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. E se nós estivermos nos movimentando em bondade, isso vai fazer com que as pessoas se arrependam dos seus pecados por tamanho constrangimento diante da bondade. A bondade no meio de um mundo de trevas, de pessoas tão caídas, pessoas tão más, quando a bondade aparece, há um constrangimento. As pessoas ficam constrangidas. E isso leva ao arrependimento. É o que está escrito. Mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Quando nós temos um coração rebelde, a gente se recusa a abandonar o pecado. A gente não quer abandonar o pecado. E quando a gente se recusa, quando a gente não quer abandonar o pecado, a gente está acumulando a ira de Deus sobre nós. A ira de Deus é o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Nós estamos empilhando a ira de Deus sobre nós. Para a gente tirar essa pilha da ira de... Acabou minha bateria. Para a gente tirar essa pilha da ira de Deus sobre nós, né? Porque vai sendo empilhado aquilo para a gente tirar. Então, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Eu vou parar porque a minha bateria acabou. Beijão a todos, fiquem com Deus. A gente se vê no próximo devocional, no próximo vídeo.